E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. Os objetivos dessa aula são os seguintes: reconhecer e traduzir situações expressas em linguagem natural para a linguagem algébrica. Compreender e resolver expressões algébricas utilizando as propriedades fundamentais das operações. Então, hoje nós vamos fazer bastante coisa nessa aula. Então, pega o seu caderno, organiza o seu material de estudo e vamos ver o que nós temos nessa aula. Tenho certeza que você lembra, mas se você não lembra, vamos lembrar agora. Usar letras na matemática é bem comum, mas pensando um pouco, para que usamos letras em matemática? Qual é a sua utilidade? Você já usou letras na resolução de problemas? Então tá aí a pergunta. Hoje nós vamos usar letras para resolver os problemas que aparecerem. E vamos ver como eles aparecem aí nos nossos probleminhas. Para a gente começar, dá uma olhada, ó. Nós podemos utilizar letras para representar valores desconhecidos em qualquer situação. Na verdade, podemos usar qualquer símbolo ou desenho. Mas como as pessoas têm bastante facilidade em escrever e copiar letras, acabamos usando letras mesmo para facilitar o registro. Então, certamente na rede social, na internet, você já viu aqueles probleminhas em que os valores conhecidos são representados usando objetos, usando frutas, né, usando animaizinhos, né? E quando a gente vai fazer esse registro no caderno, vai fazer essa anotação, fazer um desenho específico pode gerar uma certa dificuldade. Então, como a gente tem o hábito de escrever usando letras, o que a gente faz? A gente registra o valor desconhecido usando as letras que a gente conhece, o X, o Y, o A, o B, a letra que você quiser, certo? Vamos em frente. Eu tenho um exercício aqui para você, para a gente testar as ideias iniciais. Ó, no desenho abaixo, indicamos a massa das caixas por X, já que as três são iguais. Descubra a massa da caixa X. Eu não sei qual é a massa dessa caixa, então eu vou indicar pela letra X a massa, né, de cada uma dessas caixas, certo? Repare que essa balança tem equilíbrio, ou seja, tudo que eu tenho nesse prato, a quantidade de massa que eu tenho nesse prato, é igual à quantidade de massa que eu tenho no outro prato. Então pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Você já tem resposta para esse exercício? Vamos conferir então se a tua resposta está correta. Vamos lá. Então, eu tenho duas balanças. Eu tenho uma balança aqui com 2 pratos, certo? Aqui nesse primeiro prato eu tenho 2 caixinhas que eu não sei a massa. Eu tenho uma massa de 500 gramas e uma massa de 100 gramas. Ok? Do outro lado eu tenho o quê? Uma caixinha, igual essas duas daqui do outro lado. Uma massinha, um peso, né, de 250 gramas e um peso de 500 gramas. Certo? E eles estão em equilíbrio. O que eu posso pensar? Posso pensar o seguinte, dá uma olhada. Eu poderia tirar uma caixa daqui e uma caixa daqui. As caixas não são iguais? Sim. Se as caixas são iguais, se elas têm a mesma massa, o que vai acontecer? A balança permanece em equilíbrio. Então, se eu tiro a mesma quantidade de massa dos 2 lados da balança, a minha balança permanece em equilíbrio. E se eu tirasse 500 gramas de cá e 500 gramas de lá? A balança ainda assim continuaria em equilíbrio. O que eu tenho agora? Eu tenho uma caixinha e 100 gramas de um lado e 250 gramas do outro lado. Agora você já sabe quanto que é essa caixinha? Ah, acho que sim, né? Porque para você equilibrar 250 gramas com 100 gramas e uma caixinha, essa caixinha precisa pesar 150 gramas. Dá uma conferida comigo. Ó. Para equilibrar esses objetos que estão circulados, né? A massa que eu tenho aqui, né? A caixinha mais os 100 gramas tem que equivaler aos 250 gramas. Então, confere lá. Ó. Como eu já tinha dito, né? 250 gramas é igual a 100 gramas mais a caixinha. Então, é só você fazer 250 menos 100, que dá os 150 gramas que eu te falei. Então, cada caixinha pesa quanto? Pesa 150 gramas. Tá bom? Conferindo lá. Então, ó, a caixa tem 150 gramas de massa. Tranquilo, né? Repare que aqui nesse problema o que aconteceu? Ó, a letra X, ela representou a massa da caixa que a gente não conhecia. Certo? Após algumas operações simples ali, só fazendo uma subtração, a gente conseguiu descobrir o quanto que valia essa caixa X. Então, se eu tenho uma balança, posso ir retirando pesos iguais da balança e a minha balança continua equilibrada? Sim. Né? E daí, para representar o valor de X, o valor dessa caixa, o que foi necessário? Foi necessário você comparar os 250 gramas do outro lado com os 100 gramas e a caixinha do outro lado. Aí você descobre que a caixinha mede, a caixinha pesa 150 gramas. Beleza? Agora, voltando lá na expressão numérica, que é uma coisa que você já conhece. Como que eu represento essa expressão aqui, ó? Quanto obteremos se triplicarmos o número 5 e somarmos 8 ao resultado? Então, eu tenho que triplicar o 5 e somar 8 ao resultado. São 2 operações. Eu vou juntar as 2 operações numa expressão numérica. Dá uma olhada. Ó, 3 vezes 5 mais 8. Você já sabe, antecipadamente, que na expressão numérica eu resolvo primeiro a multiplicação. Não é porque a multiplicação está aparecendo primeiro, é porque a multiplicação tem prioridade em relação à soma. Sempre que eu tiver uma multiplicação e uma soma, eu vou resolver a multiplicação primeiro. Então, 3 vezes 5 é 15. E 15 mais 8 é 23. Beleza? Então está aqui a minha expressão numérica. Resolvi. Agora eu vou pensar um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha. Se eu repetisse esse procedimento usando outros números ao invés do 5, por exemplo, se fosse o número 7 triplicando e somando 8, eu teria 3 vezes 7 mais 8. E se no lugar do 5 eu usasse o número 10, eu teria o quê? 3 vezes 10 mais 8. Se eu usasse o número 57, eu faria o quê? 3 vezes 57 mais 8. E para representar um número desconhecido? Eu poderia usar um ponto de interrogação, né? 3 vezes o ponto de interrogação mais 8. Aqui que começa a necessidade de você representar um valor desconhecido usando letra ou usando um outro símbolo. Aqui eu usei ponto de interrogação, ok? Quando temos um valor desconhecido em matemática, usamos uma letra do nosso alfabeto para indicar esse valor. Essa letra vai se chamar incógnita ou variável. Eu chamo de variável porque essa letra ela pode assumir diversos valores dentro de uma expressão numérica, numa expressão algébrica, perdão. Agora, eu chamo de incógnita
um valor que é desconhecido, um valor específico, um conjunto de valores específicos que são desconhecidos e que resolvem uma certa situação, tá? Informalmente, ou seja, quando a gente fala assim no dia a dia, a palavra incógnita e a palavra variável acabam tendo o mesmo sentido, já que eles estão relacionados a quem? A letra da expressão algébrica, tá? Mas existe sim uma diferença, tá? Embora você possa chamar de incógnita ou de variável a letra que você vai aplicar na expressão, ok? Então agora eu vou fazer uma parada para você anotar essa informação no caderno e a gente já volta. Agora que você já copiou no seu caderno, vamos continuando. Como escrevemos o triplo de um número somado a 8? Bom, aquela hora eu usei um ponto de interrogação, né, anteriormente. Eu usei um ponto de interrogação. Em vez de usar o ponto de interrogação, eu vou usar aqui a letra x. Então vai ficar 3 vezes x mais 8. Veja uma coisa importante. O número do lado da letra não causa confusão. Então eu não preciso desse ponto de multiplicação, posso simplesmente escrever 3x mais 8, tá? Se fosse um número, causaria confusão. Se eu tirar o ponto daqui e tivesse um 3 e tivesse um 5, ia formar o número 35. Mas com a letra esse problema não acontece. Então entre um número e uma letra, quando não tem sinal, o sinal é vezes, tá? É sempre uma multiplicação que está acontecendo com o número que está encostado na letra, ok? Então, o triplo de um número somado com 8 é 3x mais 8, ou 3 vezes x mais 8. Aqui em cima é o que a gente chama de linguagem natural. Aquilo que a gente fala, a nossa língua portuguesa, né? Tá por escrito. Aqui não, aqui é o que a gente chama de linguagem algébrica. Eu estou usando números, estou usando letra e estou usando operação. Ok? Percebeu a diferença? Então, beleza. Tá? Então, vamos continuando. Agora nós temos um novo exercício para você, o exercício 2. Represente as expressões abaixo usando x. Todas elas estão escritas em linguagem natural, em língua portuguesa, né, no nosso idioma. E como é que a gente vai escrever usando símbolos matemáticos? Letras e números e operações. Letra A, o dobro de um número. O que o dobro faz? Pensa aí. Letra B, o triplo de um número. E letra C, o quádruplo de um número. O que cada uma dessas situações representa? Pense um pouquinho e a gente já vai voltar com a resposta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer agora a correção do exercício. Dá uma olhadinha comigo. O que o dobro do número faz? Dobrar é multiplicar por 2. Então você vai fazer o quê? Escolhe uma letra. Qual letra você quer? Ah, uma letra M, por exemplo? Então vai ficar 2 vezes M. A letra não importa, gente. A letra que você quiser. O que importa é que a letra está representando o valor que é desconhecido. Tá? Em todas as soluções eu vou usar o X, porque o X é o mais comum mesmo. Né? Mas você pode usar a letra que você quiser para responder esse exercício. Letra B. O triplo de um número. O que o triplo faz? Ele multiplica por 3. Então, pega o número, a letra que você quiser representando esse número. Né? Vou pegar o X, né? 3 vezes o X. E o quádruplo? Quádruplo é 4 vezes. Então vai ficar 4 vezes X. Beleza? Vamos conferir a correção? Olha lá. 2 vezes X, 3 vezes X e 4 vezes X. Precisava colocar o pontinho ali, professor? Não precisava. Por quê? Porque o número encostado na letra já é uma multiplicação, tá? Não é uma multiplicação por causa do X. É uma multiplicação pelo fato do número estar encostado na letra. Tá? Nós já abandonamos o X como sinal de multiplicação faz algum tempo. Né? No 8º ano a gente não usa mais essa ideia de usar o X indicando a multiplicação. O X é letra mesmo e ele é usado para representar uma incógnita. Tudo certo? Vamos para o próximo. Exercício 3. Nós vamos continuar fazendo isso. Então eu tenho aqui letra D, letra E, letra F. Então nem precisa copiar o enunciado aqui. Só coloca ali letra D, E e F e vai respondendo. Tá? Vamos ver cada letra? Letra A, a metade de um número. Letra D, né? Letra E, a terça parte de um número. E letra F, a quarta parte de um número. Agora eu estou falando de frações, hein? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, nós vamos fazer agora a correção desse exercício, confere lá comigo. A metade de um número. Metade é dividir por 2. E nós vamos representar como fração isso. Então vai ficar o quê? X sobre 2. Terça parte é o quê? 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então você vai fazer x sobre 3. Ok? E a quarta parte é você dividir em 4 partes, ou seja, dividir por 4. Portanto, você vai fazer o quê? X sobre 4. Confere lá comigo. Olha lá. A metade é dividir por 2, então é x sobre 2. Né? A terça parte e a quarta parte nós lembramos agora. Então, ó, a terça parte é dividir por 3 e a quarta parte é dividir por 4. Tá? Beleza? Então, vamos continuando ali. O que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos o seguinte: nós podemos fazer a tradução da linguagem textual, da língua portuguesa, da língua natural, da língua que nós falamos, né, do nosso idioma, para a linguagem matemática, usando símbolos, usando operações, usando letras para representar valores desconhecidos. Tá? As expressões algébricas são aquelas expressões que apresentam letras e apresentam números. Beleza? Vai lembrar disso? Essa parte é muito importante, porque nós usamos as expressões algébricas muitas vezes em matemática. Certo? Então, desse modo, eu me despeço, tá? Faça as atividades direitinho, deixe o teu caderno em ordem, dá uma boa estudada, não esquece da expressão algébrica e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!